João capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 31. Diz assim a palavra santa e bendita do Senhor. Chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Nós vamos ver na exposição desse texto que na morte de Cristo, na cruz, nós temos algumas coisas, alguns efeitos. Nós vemos que o mundo é julgado, Satanás é expulso e todos são atraídos para ele, para uma vida na luz. Bem, esse texto, o versículo 31 em diante, ele está inserido dentro de um discurso maior de Jesus. Se você vem acompanhando essa série de mensagens, você vai se lembrar. Lá no versículo 20, nós vemos que, antes disso, na verdade, nós vemos Jesus se dirigindo a Jerusalém para a festa da Páscoa. E muita gente está indo nessa direção também. E é inclusive um momento em que Jesus é recebido ali de uma forma muito eufórica pela multidão. Ele sobe num jumentinho e tem toda aquela cena que a gente já conhece bem. Ele é aclamado como o filho de Davi, né? O bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E aí chegando então no caminho, provavelmente ali ainda chegam alguns gregos. E esses gregos vão até Filipe, o apóstolo, e Filipe comunica isso para André, e eles dois vão até Jesus e falam: olha, tem uns gregos aqui querendo conhecer o Senhor, querendo ver o Senhor. E aí é onde começa o discurso de Jesus ali no versículo 23. Veja o 22. Filipe foi dizê-lo a André, e André e Filipe o comunicaram a Jesus, a vinda dos gregos. E aí Jesus começa o discurso no versículo 23, onde ele começa dizendo: é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. E nós já estudamos essa passagem, vimos que quando ele fala que é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem, ele está falando especificamente a respeito da sua morte. A sua morte é a sua glória. No versículo 24 ele diz: se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica ele só, mas se morrer produz muito fruto. É assim mesmo, as sementes, para que possam produzir frutos, elas têm que deixar de ser semente, elas têm que morrer como semente, para então se tornar uma planta e então produzir frutos. E então Jesus começa assim o seu discurso, ele fala a respeito da sua hora, a hora da sua glorificação. E ele diz no versículo 27, nós já estudamos também, ele diz: agora está angustiada a minha alma. Ele está angustiado por quê? Não por causa especificamente do sofrimento físico que ele teria, mas porque ele levava sobre si os nossos pecados. A sua alma estava carregada com os nossos pecados. E ele diz no final do versículo 27, foi precisamente com este propósito que eu vim. Eu não posso abandonar a minha missão neste momento. Eu vim
para esta hora. E ele quer, no versículo 28, ele quer que o seu Pai seja glorificado. Ele diz: Pai, glorifica o teu nome. E uma voz do céu vem e diz para ele: eu já o glorifiquei. Eu já glorifiquei o meu nome e ainda o glorificarei. Deus, o nosso Pai, já foi glorificado ao longo de toda a vida e todo o ministério de Jesus Cristo. E ainda será no momento da sua morte. A morte de Cristo é o momento da sua glória. A morte de Jesus Cristo é o momento da glória do Pai. E aí então vem essa voz do céu e a multidão fica ali, não entende bem o que aconteceu, não entende da onde veio essa voz, o que essa voz disse especificamente. E aí Jesus diz no versículo 30, não foi por mim que veio essa voz, e sim por vossa causa. É como se ele dissesse o seguinte: olha, eu já sei muito bem a minha missão, eu estou absolutamente consciente de quem eu sou, mas vocês ainda não. Essa voz do céu veio para vocês, para que vocês saibam que eu sou o Filho de Deus, e para que vocês creiam em mim e tenham vida em mim. E aí vem o versículo 31 até o 36, que aqui é o objeto da nossa reflexão hoje. Os efeitos da morte de Cristo na cruz. Ele diz no versículo 31, chegou o momento de ser julgado este mundo, e agora o seu príncipe será expulso. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Então, nesse primeiro ponto, do verso 31 ao 33, temos os efeitos da morte de Cristo na cruz. E o primeiro deles que é mencionado é o julgamento do mundo. Ele diz, chegou o momento de ser julgado este mundo. E aí a gente para pensar e pensa o que significa esse julgamento, o que é este julgamento. E ao longo da história, os comentaristas, os pastores, cada um caminha por uma direção quanto ao significado deste julgamento, né? E eu creio que esse julgamento ele tem um aspecto positivo e um aspecto negativo. O aspecto negativo é condenação. E um aspecto positivo é a salvação. Porque o que ele está dizendo é o seguinte: chegou o momento de ser julgado este mundo. Até então, ele era o alvo do julgamento. Na verdade, ele está sendo julgado. Tanto é que a gente vê no versículo 34 que a multidão fica ali na dúvida. Quem é ele? Ele acabou de dizer que ele é o Filho do Homem. O Filho do Homem diz a palavra que vai permanecer para sempre. Como é que agora ele vai dizer, está dizendo que vai morrer? Então as pessoas estão julgando, eles estão tentando entender quem ele é e definir a sua identidade. Mas Jesus, nesse trecho, ele está virando a mesa e está falando, não, vocês é que serão julgados. Vocês serão julgados na cruz. Então o julgamento, o mundo inteiro está sendo julgado. O lado negativo o aspecto negativo desse julgamento é que todos aqueles que continuarem incrédulos em relação a Jesus Cristo, todos aqueles que não confiarem em Cristo como seu substituto, como seu salvador, que morreu na cruz para lhe salvar, vai ser condenado em seus pecados. Estão carregando os seus próprios pecados e serão condenados por causa dos seus pecados, justamente. Na cruz acontece o juízo de toda a humanidade. Aqueles que não olham para Jesus Cristo não são salvos. E você há de se lembrar da história de Israel no Egito, quando depois eles terem pecado, veio uma praga, a praga das serpentes, e as serpentes abrasadoras mordiam os israelitas ali no deserto, e eles morriam. E Moisés então foi orar ao Senhor e pedir uma providência, e o Senhor Deus falou para ele, olha, faz uma serpente de bronze, coloca ela numa estaca,
E todos aqueles que mirarem a serpente de bronze serão curados. Todos aqueles que olharem para aquela serpente de bronze não morrerão. Aquilo, segundo o apóstolo João, inclusive, lá no capítulo 3 nós já vimos isto, aquilo é um símbolo, uma metáfora da obra de Jesus Cristo, porque quando nós olhamos para a cruz de Cristo, nós somos sarados, nós somos curados, nós somos salvos, nós recebemos nova vida. E aqui está o aspecto positivo desse julgamento. Na cruz do Calvário, todos foram julgados, os incrédulos para a condenação, e os crentes, e os que se voltam para Jesus Cristo com fé e arrependimento, estes também foram julgados. E qual é a sentença? A sentença é que são justificados. Não é que eles são justos, eles são justificados, porque o pecado deles é transferido para Jesus Cristo, e a justiça de Jesus Cristo é transferida para eles. Então o mundo inteiro está sendo julgado. Deus está restabelecendo ali a justiça através da cruz. Mas há uma segunda coisa, um segundo efeito da morte de Cristo, que é a expulsão do príncipe. O príncipe, o seu príncipe, ou seja, o príncipe do mundo, será julgado. E aqui é uma referência muito clara a respeito de Satanás. Satanás recebeu, sem dúvida nenhuma, por concessão de Deus, autoridade e domínio na terra. E o seu principal objetivo é manter as pessoas incrédulas, manter as pessoas longe de Deus. E ele usa das mais diversas artimanhas, ideias, ideologias, filosofias e etc. Religiões. E o que Jesus está dizendo aqui? Que na cruz, Deus estará reassumindo o controle do mundo. O príncipe do mundo será expulso. E aí você para pensar e talvez você questione, mas espera aí, na prática nós ainda vemos uma ação poderosa de Satanás no mundo. Sim, é verdade. Mas na cruz, ele perdeu toda a autoridade que ele tinha. Na cruz foi dado a sentença em relação a ele. E ele está como que nos últimos dias da sua liberdade neste mundo. Quando nós estudarmos escatologia na escola dominical, nós vamos olhar bem para isso. Os últimos dias começam exatamente na cruz. Os últimos dias que a Escritura fala tantas vezes, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, fala a respeito dos últimos dias. Essa época, chamada últimos dias, começa na cruz do Calvário. Ali começam os últimos dias. E o poder de Satanás está cada vez mais enfraquecido. O golpe mortal foi dado na cruz. E você vai se lembrar de Gênesis capítulo 3, versículo 15, quando Deus diz para a serpente, que é Satanás: porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, e ele te ferirá a cabeça. Ele fará uma ferida mortal em você. E é isto que nós vemos que Jesus está fazendo aqui. Quando ele for levantado, ele dará o golpe mortal em Satanás. É verdade, ele ainda está vivo, mas ele está ferido mortalmente. É uma questão de tempo para que ele perca toda a sua autoridade. Um terceiro efeito da morte de Cristo na cruz vem no versículo 32. E eu, quando for levantado da terra, atrairei todos a mim mesmo. A obra de Cristo realizada ali na cruz, a sua morte vicária,
É como que uma força atrativa, como um imã para todos aqueles que fazem parte do povo de Deus. E por que eu estou dizendo isto? Porque é verdade que nem todo o mundo, não são todas as pessoas indistintamente que são atraídas a Jesus Cristo com fé e arrependimento. Aqueles que são atraídos são aqueles que fazem parte do povo de Deus. Uma força de atração que é irresistível. É por isso que hoje as pessoas são chamadas pelo Espírito Santo e atendem a esse chamado, porque o poder de Cristo é que faz essa atração. O poder da sua morte é que atrai o pecador para Ele. Todos nós que hoje cremos em Jesus Cristo sabemos o que é isto. Sabemos o que é essa atração, o que é essa força divina, sobrenatural, que nos chama para perto de Jesus e nos faz acolhê-lo como nosso Senhor e como nosso Salvador. Tudo isso vai acontecer quando Ele for levantado da terra. E aí o versículo 33 esclarece. Isto dizia, significando de que gênero de morte estava para morrer. Uma morte por crucificação. E aqueles ouvintes teriam tudo para entender cada uma das palavras de Jesus. Mas eles não entenderam muito. Por que eu digo que eles teriam tudo para compreender as palavras de Jesus? Por causa de textos como esse, de Isaías 52, 13 a 15, onde diz o seguinte: eis que o meu servo procederá com prudência. Olha só, será exaltado e elevado, e será muito sublime. Está falando de exaltação, certo? Olha o versículo seguinte: como pasmaram muitos à vista dele, pois seu aspecto estava desfigurado, mais do que o de outro qualquer, e a sua aparência mais do que a dos outros filhos dos homens, assim causará admiração às nações. E os reis fecharão a sua boca por causa dele, porque aquilo que não lhes foi anunciado verão, e aquilo que não ouviram entenderão. Perceberam aqui? No mesmo contexto em que fala da exaltação, em que fala desse servo ser elevado, fala dele como alguém desfigurado. Fala dele como alguém com um aspecto de sofrimento. E isto, essa complexidade, esse paradoxo da cruz, diz o versículo 15 desse texto que eu li, isto causará admiração às nações. Pessoas que nunca se importaram com as coisas de Deus, olharão para isto e verão a salvação de Deus. E serão atraídos. Isto já foi dito pelo profeta Isaías. Cerca de 600 anos antes da vinda de Cristo. Então, essa multidão teria tudo para compreender as palavras de Jesus, mas eles não compreendem muito bem. Diz o versículo 34, aqui está o segundo ponto, a dúvida da multidão. Versículo 34. Replicou-lhe, pois, a multidão: nós temos ouvido da lei que o Cristo permanece para sempre. E como dizes tu ser necessário que o Filho do Homem seja levantado? Quem é esse Filho do Homem? Em geral, a multidão, as pessoas do povo, não tinham tanto conhecimento teológico como os fariseus, como os saduceus, como os escribas. O povo, em geral, não era estudioso das Escrituras, mas eles sabiam algumas coisas. E essa multidão que está diante de Jesus parece que tem uma consciência um pouco melhor a respeito da palavra. E eles certamente têm em mente vários textos que realmente falam a respeito do Filho do Homem como aquele que vai ter um domínio eterno, que vai durar para sempre, que tem um trono eterno. Eles têm isso em mente. Jesus já tinha deixado muito claro em diversos momentos que ele era o Filho do Homem. E eles param e comparam com isso que Jesus acabou de dizer
E eles pensam, quem Jesus diz ser, segundo a lei, permanece para sempre. Como que agora ele diz que vai morrer? Esse filho do homem que Jesus está dizendo ser, o Messias, que ele já deu muitas evidências de que ele se auto-identifica como Messias, este, segundo a Escritura do Antigo Testamento, dura para sempre. Como que agora ele está dizendo que vai morrer? E a conclusão que eles chegam, está implícito aqui, é que Jesus parece não ser quem ele diz que é. Jesus, para a multidão aqui, não parece ser o Cristo, porque o Cristo não vai morrer. O Cristo não vai ser levantado numa cruz. Eles estão querendo julgar Jesus. Eles estão como juízes ali, tentando discernir as palavras de Jesus, tentando compreender exatamente quem ele é e estão averiguando quem é Jesus. Mas Jesus não acabou de dizer que na sua cruz o mundo será julgado? Ele não tem tanto interesse assim de defender a sua causa, como muitas vezes nós temos, quando somos injustiçados, quando as pessoas não compreendem bem quem nós somos. Nós ficamos doidos e queremos logo defender a nossa honra. Jesus não faz isso. Olha o que ele faz. Aqui está o terceiro ponto. A resposta de Jesus. Versículos 35 e 36. Respondeu-lhes Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos da luz. Jesus disse estas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. Então, o que a gente vê é que Jesus não responde especificamente à questão da multidão. Qual foi a questão da multidão? Versículo 34. Quem é esse filho do homem? Quem é você? Jesus não responde isto. Ele não defende a sua identidade. Ele já tinha dito que eles é que serão julgados pela fé ou pela incredulidade nele. Esse é o divisor de águas. Aqueles que creem nele e aqueles que não creem nele. Esse é o ponto. Jesus somente dá a sua orientação final. Embora no restante dos versículos do capítulo 12 Jesus vai aparecer de novo, mas aqui é praticamente o desfecho do seu ministério público. O seu próximo ato público é a sua morte na cruz. Ele encerra dizendo: ainda por um pouco eu estou com vocês. Eu que sou a luz do mundo. Andem enquanto vocês têm luz, para que as trevas não apanhem, não capturem vocês. Andem na luz, enquanto a luz está com vocês. Creiam agora. Creiam agora o que Jesus está falando. Vocês precisam assumir um compromisso agora de discipulado, enquanto a luz está com vocês. Isso me lembra Isaías capítulo 55, onde diz: buscai ao Senhor enquanto Ele está perto, enquanto Ele pode ser achado. Enquanto vocês têm a luz, andem na luz, creiam na luz, porque haverá o tempo em que essa luz será tirada de vocês. Não haverá mais esperança. E aqueles que não andam na luz, diz o versículo 35, eles são apanhados pelas trevas. Não há neutralidade. Não há neutralidade em relação ao Evangelho. Não há uma posição em que você está aqui no centro e a qualquer momento pode fazer a sua opção. Não. Se você não está na luz, você está nas trevas. Se você não está em Cristo, você está morto espiritualmente. Se você não confessa os seus pecados, não deixa os seus pecados e não confia na graça e no amor de Deus revelados em Jesus Cristo, você está em trevas, em densas trevas. Por isso, enquanto há tempo,
Creia na luz e ande na luz, para que você se torne filhos da luz, como diz o versículo 36. Porque esse texto nos ensina algumas coisas. Para os crentes em Cristo, o julgamento já acabou. Se você crê e confia na graça do Senhor Jesus Cristo, se você crê e confia de que a sua morte na cruz traz salvação para você, não tem mais julgamento para você. Aqueles que estão em Cristo já são novas criaturas. Como diz o apóstolo Paulo em Romanos 8:1, não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. O julgamento já acabou, você não precisa mais ter medo. A única coisa que resta é a absoluta certeza e convicção de salvação. Para os crentes em Cristo, o julgamento já acabou. Eles passaram da morte para a vida. Segunda coisa, sobre os crentes em Cristo, Satanás não tem mais domínio. O apóstolo Paulo disse isso também em Romanos capítulo 6. Aqueles que estão em Cristo morreram para o pecado. Não há mais o domínio do pecado sobre eles. Eles estão livres para a glória de Deus. Eles não estão mais sob a autoridade de Satanás. Eles estão sob a autoridade de Cristo, o Filho de Deus. E a terceira coisa, os crentes em Cristo já não podem ser apoderados, capturados pelas trevas. Eles são filhos da luz. Eles andam na luz. Não tem mais qualquer possibilidade de serem dominados pelas trevas. Juízo para os incrédulos e inimigos de Deus na cruz do Calvário, por um lado, e por outro, salvação e vida eterna para aqueles que creem em Jesus. Misericórdia e graça para os que confiam em Jesus e andam na sua luz. Como você se posiciona diante do que lemos neste texto? Você ainda está como juiz tentando avaliar quem é Jesus, se vale a pena confiar sua vida a Ele ou não? Se essa é a sua condição, você está em trevas. Se você ainda está nessa posição de tentar escolher, ver direitinho se o seu lugar é entre o povo de Deus, se o seu lugar é como membro da igreja, se o seu lugar é como um cristão genuíno, você está em trevas. Mas se você ouve a voz de Deus te chamando, te atraindo para Cristo neste momento, ande na luz. Creia na luz. Acolha com fé Jesus Cristo. Se arrependa dos seus pecados. Passe a integrar o povo de Deus. Professe sua fé publicamente. Receba o batismo. Passe a desfrutar da ceia do Senhor. Porque é esse o caminho natural dos filhos da luz. Os que estão em trevas não querem esse compromisso. Não querem nada disso. Jesus deu a sua ordem: fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. É isso que nós temos feito aqui nessa igreja. Temos procurado fazer discípulos. Há muitos que ouvem o ensino bíblico aqui ministrado e simplesmente recusam. Se portam como meros ouvintes.
O apóstolo Tiago disse na sua carta: não sejam ouvintes negligentes, mas pratiquem a palavra. Creiam e andem na luz. Falamos sobre apelo, né, Vanessa, hoje de manhã. Se essa mensagem não é um apelo para você, eu não sei o que pode apelar à sua consciência. Se Deus não opera eficazmente no teu coração, através dessas palavras, eu não posso fazer. Minha oração é que todos aqui sejam filhos da luz. Olhem para Cristo na cruz. Sejam atraídos a Ele. Saiam do domínio de Satanás e passem a ser dominados e governados pelo Cordeiro, pelo Filho do amor de Deus.